Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. E nessa edição estaremos abordando assuntos como a questão do lançamento da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos. Falaremos também sobre o final de ano e aquela chance para os trabalhos temporários. Abordaremos também a parte de turismo e falando de um prato que é tradicional e que representa bem a criatividade capixaba. Tudo isso e muito mais nessa edição do jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, que está completando 20 anos. Então, vamos à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do jornal Tele Brasil Notícias falando de um assunto que foi polêmica e continua até agora em todo o Brasil e aqui em São Paulo: bebidas adulteradas. Vamos falar da questão do atendimento médico, que em caso dessa suspeita de ingestão das bebidas adulteradas, precisa ser o mais rápido para evitar a evolução desses sintomas. No caso de metanol, a reação da substância no organismo, inclusive, pode demorar algumas horas para se manifestar. Por isso, os especialistas, inclusive, reforçam ao primeiro sinal, então, de mal-estar, após o consumo de bebidas, você procure uma unidade de saúde. Vamos conferir. Quem ingerir bebida alcoólica adulterada com metanol pode não perceber o problema nas primeiras 12 horas. Nesse período, o organismo trata o metanol como álcool comum e os sintomas parecem os de uma ressaca. Mas depois desse período, o fígado transforma a substância em compostos altamente tóxicos, que atacam principalmente os olhos e o cérebro. O quadro pode evoluir rapidamente para cegueira e até mesmo morte. Os casos iniciam entre 12 e 24 horas após a ingesta. O metanol é quebrado, fragmentado em duas substâncias, que é o ácido fórmico e o formaldeído. Essas substâncias têm uma ação nociva no organismo. Você vai ter alterações de nível de consciência, você pode ter quadros convulsivos, né? Você tem como se fosse uma epilepsia, né? Síndromes epileptiformes, alterações visuais importantes, até com perda permanente da visão. Os casos mais graves, eles podem evoluir com sintomas neurológicos graves, com perda de consciência, status de coma mesmo nos pacientes que façam a ingesta aumentada da substância e até quadros renais agudos, como insuficiência renais agudas com necessidade de hemodiálise. Se alguém apresentar esses sintomas após beber, a recomendação é clara: procurar atendimento médico imediatamente antes que o quadro piore. Os especialistas alertam que cada hora conta. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores são as chances de evitar sequelas neurológicas e na visão. É uma crise invisível, né? A gente não consegue saber a diferença do etanol e do metanol na bebida, então realmente é alarmante, gera uma preocupação na população como um todo, tanto população geral e saúde pública mesmo. Então tem uma corrida contra o tempo para conseguir não perder, não ter nenhum problema mais grave para os pacientes. Ainda falando das bebidas adulteradas, vamos falar agora da questão do tratamento. E para o caso de tratamento de intoxicações por metanol, é indispensável o uso de antídotos. Olhando para o governo federal, ele está ampliando o estoque desse tipo de medicamento, além de aumentar a produção nacional. Inclusive, o governo já está recorrendo a laboratórios internacionais para importar substâncias que venham combater os efeitos nocivos do metanol. Vamos conferir o que disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós já tínhamos adquirido 4.300 ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados no Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite o etanol farmacêutico. Nós adquirimos mais 12.000 ampolas no Laboratório Nacional. Essa nova aquisição chega ao longo da próxima semana, reforçando esse estoque estratégico junto aos hospitais universitários
essas 12 mil ampolas nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Nós, desde da semana, na metade da semana, acionamos através da Organização Pan-Americana de Saúde produtores internacionais de um outro antídoto chamado Fomepizol, que é um antídoto também utilizado para o cuidado da intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde já fez a aquisição de 2.500 tratamentos do Fomepizol, junto ao primeiro produtor internacional, a empresa do Japão. Muito bem, vamos falar na questão de emprego. Para você que está desempregado, o fim de ano está chegando. E é justamente nessa época que aumenta as chances para quem busca uma oportunidade de trabalho temporário. Nós estamos falando aqui especificamente do Ceará, porque a matéria é de lá, mas vale para o país inteiro. São vagas que acabam movimentando a economia e também reforçando o turismo e garantem renda para muitas famílias. Vamos conferir na reportagem então da TV Ceará, que é parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. A Praia do Futuro é uma parada obrigatória para quem visita o estado. As barracas se destacam com a estrutura que oferecem aos clientes. Mas para que isso tudo funcione, é necessário mão de obra, que a cada dia fica mais difícil. Eduardo é garçom. Há 6 meses ele buscou por uma vaga temporária. Um mês depois, ele já estava com a carteira assinada. Quando a gente recebe a oportunidade, a gente tem que agarrar, não pode deixar ela escapar, e foi isso que eu fiz, eu aproveitei essa chance. Somente aqui na Praia do Futuro foram abertas 400 vagas temporárias nas barracas. Oportunidades que reforçam o turismo, garantem mais atendimento aos visitantes e representam uma renda extra importante para os trabalhadores. No comércio, o setor de shoppings é um dos que mais oferecem vagas. A expectativa é positiva, principalmente nas funções de atendimento, vendas e estoque. A gente precisa de mão de obra para absorver esse poder de consumo que a gente tem no final de ano, né? A gente tem aí a Black Friday, que é uma data que já acontece, já entrou no calendário do varejo nacional, e a gente tem as festas natalinas, amigo secreto, enfim. Então, a gente precisa contratar mão de obra nova para poder absorver esse atendimento e poder melhorar as vendas, que tem muito varejo que precisa dessa data para poder fazer um bom número no fechamento do ano, né? De acordo com os lojistas, a geração de empregos deve crescer em relação ao ano passado. O setor de serviços, que inclui hotelaria, alimentação e lazer, registrou um aumento de 2,9% em comparação com 2024. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho reforça que essa é a época de maior contratação de temporários. Para o final do ano, nós temos uma expectativa ser cerca de 3 mil vagas para esses meses agora, final de setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos falar agora de saúde, porque tivemos aí, e estamos tendo, né, o Outubro Rosa. E falar do câncer de mama, que é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Deve ter mais de 73 mil novos casos somente em 2025. Os dados, inclusive, fazem parte de um levantamento do Instituto Nacional de Câncer, divulgado no Rio de Janeiro, como parte da campanha do Outubro Rosa. Vamos conferir. Tânia descobriu um câncer de mama já em estágio avançado. Depois de fazer o tratamento, que incluiu quimioterapia e cirurgia com a retirada da mama, hoje está recuperada. Eu sou mastectomizada, fiz a mastectomia radical e esvaziamento axilar. Tirei 17 linfonodos, todos já comprometidos, Meu braço já está até um pouco, assim, eu tenho linfedema, né? Mas estou viva. A maior parte dos casos de câncer de mama ocorre a partir dos 50 anos, como foi o caso da Tânia. Se o diagnóstico é feito no estágio inicial, a chance de cura é de 95%. Mas a doença ainda é a principal causa de morte por câncer na população feminina no Brasil. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico da doença em estágios iniciais, menos sofrido é o tratamento, com menos sequelas e menos agressividade, mais eficiente ele é, com maior índice de cura.
Só para este ano estão estimados 73.600 casos de câncer de mama em todo o país. A maior taxa de incidência está no estado de Santa Catarina. E quando olhamos por região, a maior taxa de incidência está no Sudeste. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Os principais sintomas do câncer de mama são o aparecimento de nódulo fixo e geralmente indolor, presente em cerca de 90% dos casos, quando o câncer é percebido pela própria mulher. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e alterações ou saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Ao longo de 2024, o SUS realizou 4.400.000 mamografias, das quais 4 milhões foram exames de rastreamento. Segundo a coordenadora do estudo, esse exame é um instrumento essencial para orientar políticas públicas para diagnóstico e tratamento eficientes do câncer de mama. Embora a gente ainda tenha desafios com o tempo de tratamento, a gente observa que nos últimos 3 anos o SUS vem melhorando seus indicadores, ou seja, a gente tem uma proporção maior de mulheres tratando o câncer de mama em até 60 dias, conforme a lei. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. E estamos de volta. E agora falando então do imposto de renda, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda deve beneficiar mais de 26 milhões de brasileiros. E justamente a ideia é que as famílias de menor renda conquistem mais bem-estar e uma vida melhor. Vamos observar. Valber trabalha como motorista e também tem uma aposentadoria. Ele pode ser beneficiado com a isenção do imposto de renda caso o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados passe também pelo Senado. O maior benefício é para quem ganha até R$5 mil por mês. Isso vai representar uma economia de cerca de R$4.500 no ano, que agora vai ficar no bolso do trabalhador. Para Valber, um alívio com as contas. Vai ajudar porque eu pago 2 cursos, um curso para cada garoto, que eu moro com eles, devido à situação da mãe dele falecer, pago o aluguel e vai me ajudar muito. Hoje não paga imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou R$ 2.824. Pela proposta em tramitação no Congresso, quem tem renda mensal de até R$ 7 mil não entra na faixa da anistia, mas também terá o imposto diminuído. Hoje, cerca de 15 bilhões de pessoas estão na faixa isenta de imposto de renda. Caso o limite seja ampliado para R$ 5 mil por mês, mais 11 bilhões de pessoas vão entrar na cota de isenção. Para muitos analistas, essa é uma medida reparatória, já que a tabela de imposto de renda não é corrigida de forma integral há quase 30 anos. Nós estamos falando da possibilidade de caminharmos para uma justiça tributária, que ainda não é efetiva, não é plena, mas que sem dúvida vai começar a nos dar uma sensação de que a gente tem mais pessoas pagando menos imposto de renda porque precisam estar na faixa de isenção. Para compensar as receitas públicas, o projeto prevê o aumento de uma alíquota progressiva que pode chegar a até 10% para quem ganha R$ 50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano. Então, quem passa a ganhar R$ 600 mil, pelo menos R$ 600 mil por ano, passa a pagar no mínimo 10% de imposto de renda, o que a gente não via antes. Quem estava na faixa do 27,5% é que trazia um incômodo, em relação aos contribuintes que pagavam menos. Essa faixa de 27,5% é uma faixa muito injusta, uma medida importante para a correção de uma distorção que vai trazer um sinal, um signo de justiça tributária. E falando ainda do imposto de renda, o projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil está seguindo agora para o Senado. Depois da aprovação unânime na Câmara, a expectativa do governo é que o texto também passe sem grandes dificuldades pela análise dos senadores. Vamos conferir. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil passou na Câmara com o apoio de todos os 493 deputados que estavam em plenário, incluindo partidos da oposição. Sim, 400
93 votos. Aprovada. A votação expressiva de ontem é um indicativo de que o projeto não deve enfrentar resistência no Senado. Foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou e que tem muita semelhança com o que foi votado ontem na Câmara. Esse projeto, ele não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com neutralidade fiscal. Ou seja, o projeto está ancorado num equilíbrio fiscal. No Senado, a tramitação deve ser mais rápida que na Câmara, onde o projeto ficou parado por quase 7 meses. A expectativa é que o texto vá a plenário até novembro, mas a decisão final será do presidente Davi Alcolumbre, que ainda não falou sobre o assunto publicamente. De qualquer forma, antes de chegar aqui ao plenário, um senador será escolhido relator do texto. E a proposta também pode passar por comissões, como a de Assuntos Econômicos, que há 2 semanas aprovou um outro projeto com o mesmo teor, relatado pelo senador Renan Calheiros. O governo tem pressa na aprovação. É que para começar a valer no ano que vem, além de ser aprovado pelo Congresso, o texto ainda vai ser sancionado pelo presidente Lula. Pelas redes sociais, ele disse que o projeto corrige uma grande injustiça, já que entre 2016 e 2022, a faixa de isenção não teve reajuste. E nesse tempo, os brasileiros passaram a pagar cada vez mais imposto de renda sem ter ganho real nos salários. Não tem mudança a ser feita no texto proveniente da Câmara. E é assim que espero. O texto veio vindo para o Senado. Eu espero que a tramitação seja rápida, producente e com a mesma aclamação que teve por parte da Câmara dos Deputados. Aprovado esse projeto, nós vamos possibilitar que 90% dos brasileiros que pagam imposto de renda deixem de pagar imposto de renda ou passem a pagar menos. Vamos agora falar do feminicídio, mas do governo federal e uma definição. Então, o governo federal definiu regras para o pagamento de pensões para filhos de vítimas de feminicídio. Então, órfãos menores de 18 anos terão direito a um salário mínimo mensal. Vamos conferir mais desta informação. Para ter direito ao benefício, a renda familiar por pessoa deve ser de até 1/4 de salário mínimo, o que hoje equivale a R$ 379,50. No caso de a vítima ter mais de um filho ou dependente, a pensão será dividida em partes iguais entre aqueles que têm direito ao benefício. Os beneficiários devem ter inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Os filhos e dependentes de mulheres transgênero vítima de feminicídio e os órfãos pelo feminicídio que estejam sob tutela do Estado também têm direito à pensão especial. Essa pensão não pode ser acumulada com benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social, dos regimes próprios de Previdência Social ou do Sistema de Proteção Social dos militares. O pagamento da cota individual da pensão especial será encerrado quando o filho ou o dependente completar 18 anos. O 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, registra 1.492 vítimas de feminicídio em 2024, um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior e o maior número desde 2015, quando a lei do feminicídio entrou em vigor. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão de inventários, ainda que incluído no inventário imóvel qualificado como bem de família é impenhorável. Vamos acompanhar. Ainda que incluído no inventário imóvel qualificado como bem de família é impenhorável, decide primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Está na Constituição e na Lei 8.009 de 1990. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
caso analisado envolveu um apartamento habitado por uma herdeira que cuidava dos pais. Após a morte dos dois, no curso de uma execução fiscal do espólio, movida pela Fazenda do Rio Grande do Sul, foi pedido o reconhecimento do direito real de habitação daquela filha e foi invocada a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Mas o pedido foi negado pelas instâncias ordinárias. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que, por pertencer ao espólio, o apartamento deveria primeiro ser colocado à disposição da quitação das obrigações deixadas pelo falecido, para só depois, se fosse o caso, ser transmitido aos herdeiros, os quais então poderiam alegar a impenhorabilidade do bem. No STJ, em decisão monocrática, o relator ministro Benedito Gonçalves explicou que a jurisprudência do STJ considera que o imóvel qualificado como bem de família não está sujeito à penhora, situação que não se altera caso o bem esteja incluído em inventário. Segundo o relator, o TJ do Rio Grande do Sul não apreciou as provas apresentadas pela parte sobre a alegada qualificação do imóvel como bem de família, o que deve ocorrer agora no novo julgamento da questão. A decisão do ministro foi confirmada pelo colegiado da primeira turma. Agora falando do Ministério Público Federal, que quer evitar a prorrogação antecipada do contrato da Enel com o município de São Paulo. Vamos aqui de São Paulo, porque o posicionamento, inclusive esse posicionamento foi registrado em uma ação movida pela Prefeitura contra a distribuidora de energia e também a Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos acompanhar. Em novembro de 2023, mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo após um temporal. No ano seguinte, outro temporal deixou mais de 3 milhões de imóveis sem energia. O último caso mais grave foi registrado na semana passada, quando quase 1 milhão de imóveis ficaram sem luz na região metropolitana. De acordo com o Tribunal de Contas da capital paulista e a Secretaria Nacional do Consumidor, entre 2018 e 2023, a Enel cortou mais da metade do quadro de funcionários e cerca de 49% dos custos operacionais. O contrato da União com a Enel vence em 2028. A Enel afirma que vem ampliando os investimentos frente às mudanças climáticas, incluindo a contratação de mais profissionais. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos também abordar aqui a medicina veterinária, uma pesquisa de doutorado desenvolvida inclusive pela Universidade Federal Fluminense. Foi vencedora do prêmio CAPES de tese na área de medicina veterinária. Inclusive, isso pode contribuir para o aumento da qualidade dos alimentos de origem animal. Vamos conferir. 52 anos, o pescador José Manuel usa a mesma técnica para conservar os peixes. Quando você retira esse peixe do fundo do mar, das águas, a regra é já colocar ele em conservação, que hoje na atualidade é o gelo. Quando chega em terra, ele ainda é muito mais protegido por esse gelo. Nem todo mundo tem o privilégio de comprar um peixe tão fresquinho como esse que é comercializado aqui na colônia de pescadores em Copacabana. Por isso é que cientistas brasileiros usaram uma técnica que aumenta a validade do pescado sem prejuízo ao sabor: o ultrassom de alta intensidade. O ultrassom ele vem com essa proposta de utilização de temperaturas mais brandas, né? Abaixo de 100 graus Celsius e por um período mais curto de tempo, o que auxilia nessa redução de custos energéticos e até mesmo traz uma proposta mais sustentável dentro da indústria de alimentos. As vantagens do ultrassom não param na segurança alimentar. O mesmo equipamento é usado na substituição da pasteurização do leite, um processo que mata os micro-organismos. Ao ser processado pelo novo método, o leite também ganha maior valor nutricional.
Existem vitaminas, minerais, alguns elementos presentes no leite que o processo térmico em elevada temperatura você acaba diminuindo, por exemplo, a presença ou a quantidade, né, desses nutrientes. Através do ultrassom, o nosso objetivo é justamente a gente manter esses elevados níveis desses nutrientes. Essas bolhas cavitacionais do ultrassom ainda conseguem deixar os cortes bovinos, como contrafilé, mais macios. O amaciamento ele é verificado através de um equipamento chamado texturômetro, que tem 16 parâmetros que são avaliados, né? Um conjunto de parâmetros físicos que a gente utiliza para verificar justamente essa maciez que é buscada pelo consumidor, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Com as descobertas, Iago, autor do estudo, venceu a edição 2024 do Prêmio CAPES, de tese em medicina veterinária, ramo da ciência também responsável pela garantia da saúde alimentar. Apesar dos resultados positivos, né, que a gente pontua no trabalho, é importante ressaltar que o ultrassom a gente precisa avaliar outros efeitos que ele tenha sobre a matéria-prima, antes de conseguir trazer essas tecnologias para uma escala industrial e possivelmente para o mercado. Também estaremos abordando agora a questão do Pix, que é uma coisa importante, que a partir então de 1º de outubro último, o Pix ganhou um botão de contestação. Portanto, entendemos que a ferramenta é para casos de fraude e golpe, e não vale para quando você comete erro ou mesmo se arrepende daquilo que fez. Devolver o dinheiro do Pix poderá ser acionado no aplicativo da instituição financeira onde a operação foi feita. Depois do bloqueio, os bancos têm até 7 dias para analisar a contestação. Caso concordem se tratar de um golpe, a devolução é feita diretamente na conta da vítima em até 11 dias. O objetivo é facilitar a contestação, que será totalmente digital, aumentando a velocidade do bloqueio e a chance de devolução dos valores. Vamos também abordar na economia a questão da reforma tributária, porque o Senado Federal, inclusive, aprovou a proposta que regulamenta a segunda etapa da reforma tributária. O texto, criado com o Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços, altera regras de arrecadação e distribuição entre os estados e municípios. Como o projeto foi modificado no Senado, ele deve voltar a ser analisado na Câmara dos Deputados. Vamos observar. O texto define as regras que devem servir para simplificar o processo de pagamento e fiscalização de um dos impostos da reforma tributária, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o Imposto sobre Operações e Serviços, o ICMS, que é estadual, e o Imposto sobre Serviços, o ISS, que é municipal. Um dos objetivos também é criar um sistema mais claro para resolver as disputas tributárias. Para isso, o projeto institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que deve pôr em vigor as normas, além de gerenciar e administrar o novo imposto em uma gestão compartilhada com estados e municípios. Gerar credibilidade para a reforma e para o próprio governo, uma maior transparência para que todo mundo entenda como a transição vai ser feita, como é que a mudança de um modelo para outro vai ser feito. E é óbvio que dentro dessa discussão está toda uma ideia de como é que a gente faz essa mudança de uma maneira gradual. Muito bem, vamos falar então da Uber e a questão dos vínculos de aplicativos como Uber e outros na questão do trabalho. Após ouvir as manifestações das partes interessadas na ação que analisa o vínculo de trabalho entre motorista e aplicativos, o Supremo Tribunal Federal decidiu retomar a discussão em 30 dias. A chamada uberização do trabalho agora vai para ser analisada pelos ministros do STF antes do julgamento. Vamos observar os detalhes desta informação. Olha, hoje os advogados contra e a favor do vínculo de trabalho entre motoristas e aplicativos concentraram as discussões na questão da autonomia dos motoristas, da liberdade, da livre iniciativa. Os advogados que são a favor dessa autonomia sem carteira de trabalho alegam que assim os motoristas podem escolher os dias e os horários que vão trabalhar, podem trabalhar em vários aplicativos e não têm que receber ordens do patrão. Já
Já os advogados contrários, ou seja, aqueles favoráveis ao vínculo de trabalho, alegam que essa autonomia é falsa, porque os motoristas são submetidos ao algoritmo. Ou seja, se um dia, por exemplo, eles deixam de trabalhar, no dia seguinte são penalizados, não recebem as melhores viagens. E, além disso, com frequência, motoristas perdem o posto de trabalho sem explicações e sem direitos. O ministro Flávio Dino, então, pediu mais explicações sobre essa subordinação ao algoritmo, sobre as sanções que os motoristas normalmente recebem para dar mais transparência ao julgamento. E esse julgamento, então, vai ser retomado em 30 dias com os votos dos ministros. Até lá, eles vão poder analisar as informações, tudo que os advogados discutiram para tomarem suas decisões. Vamos agora também falar do Bolsa Família. O governo federal publicou uma norma que proíbe os beneficiários do Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada, o tradicional BPC, de se cadastrar e usar os sites de apostas. Vamos observar esta nova orientação. Cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, as empresas devem consultar o sistema de gestão de apostas na abertura do cadastro e no primeiro login do dia para verificar se o usuário é beneficiário dos programas sociais. Nesses casos, o cadastro deve ser negado. Se a conta já existir, ela precisa ser encerrada em até 3 dias. O usuário precisa ser avisado e terá 2 dias para retirar os recursos. Caso não retire, o operador devolverá o dinheiro à conta cadastrada. As empresas de apostas têm até 30 dias para adotar os novos procedimentos. Os detalhes estão em agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos abordar agora um tema que anunciamos na nossa chamada inicial, que é de saúde, porque foi lançado uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos. O objetivo é atualizar as cadernetas com todas as vacinas disponibilizadas pela rede pública de saúde. O mutirão, que começou inclusive na última segunda-feira, dia 6 de outubro. Vamos conferir. A campanha vai até o dia 31 e tem o dia D, sábado 18. Serão distribuídas 6.800.000 doses em todo o país e a divulgação vai contar com um chamamento pelo aplicativo Meu SUS Digital. Serão enviados alertas para 40 milhões de pessoas em todo o país. No SUS Digital tem também a caderneta digital de saúde da criança para acompanhar a situação vacinal e com lembretes sobre as doses que estão para serem aplicadas. O Ministério da Saúde também quer reforçar a vacinação contra o sarampo devido ao aumento de casos na América do Norte. Há registros de 7 mil casos da doença. O público-alvo dessa medida de prevenção é quem tem entre 12 meses e 59 anos. E o Ministério também quer resgatar quem não tomou a vacina contra HPV na faixa etária entre 15 e 19 anos. Vale lembrar que esse imunizante previne contra câncer como de colo de útero, como de pescoço e garganta. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na divulgação aqui na entrevista coletiva da campanha, ele fez um apelo para os pais e mães das crianças para que levem seus filhos para a vacinação. Ele contou que tem uma filha de 10 anos e que não a vacinaria se não tivesse confiança absoluta nas vacinas. E ainda falando de saúde, um dado é preocupante. O estudo divulgado essa semana traz informações preocupantes sobre a coqueluche no Brasil. Para se ter uma noção, de 2023 para 2024, houve um aumento de 100%. Isso é um grande número nos casos, em crianças menores de 5 anos. Vamos observar mais detalhes a questão dessa falta de vacinação.
O estudo acende um alerta. No ano passado, foram mais de 4.300 crianças abaixo dos 5 anos infectadas, número muito maior que em 2023, quando foram contabilizados menos de 320 casos. Agora, em 2025, a média mensal diminuiu em relação ao ano passado, mas segue alta. A coqueluche é uma infecção respiratória causada por uma bactéria. É transmitida por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. O quadro evolui para crises de tosses e pode causar pneumonia, parada respiratória e até a morte. Em 2024, foram 14 óbitos infantis. Neste ano, os estados com maior concentração da doença são Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Por outro lado, Rondônia, Acre e Espírito Santo não tiveram registros nas crianças mais novas. A vacinação é a principal forma de prevenção, com a DTP, a tríplice bacteriana, que também protege da difteria e do tétano. De acordo com os pesquisadores, a cobertura vacinal até aumentou em 2024, mas não atingiu a meta de 95% do público-alvo. Além disso, é muito desigual entre municípios, e isso seria um dos motivos para a alta circulação da doença. O levantamento foi produzido pelo Observatório de Saúde da Infância, da Fiocruz e da Unifase. E como não podia deixar de ser, no Tele Brasil Notícias, vamos abordar a questão das mulheres, porque houve uma conferência de políticas para as mulheres que terminou, inclusive, agora no início de outubro, dia 1º de outubro, em Brasília, que é a 5ª Conferência de Políticas para as Mulheres, e que foi debatida durante 3 dias por representantes de todo o país que discutiram os direitos e a importância de mais igualdade para as mulheres. Inclusive, as propostas de novas políticas públicas para as mulheres serão reunidas em um plano nacional a ser lançado. Vamos observar. Mulheres negras, ribeirinhas, indígenas, trans e com deficiência. A pluralidade foi uma das marcas da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Nossas estradas são os rios, né? Então precisamos que as políticas públicas contemplem as mulheres ribeirinhas, né? As mulheres que não têm acesso à saúde, que essas políticas cheguem até a nós. Eu estou aqui para representar a mulher com deficiência, para a gente pedir mais inclusão e acessibilidade, menos capacitismo. A gente sofre muito com isso, porque a gente não vê mulheres com deficiência, principalmente pretas, né, em cargos de liderança, mesmo tendo estudo. O evento voltou a ser realizado após 10 anos e reuniu cerca de 6.000 mulheres de todo o país durante 3 dias. As propostas para ampliar as políticas públicas para elas serão consolidadas em um plano nacional. A partir de agora, com as prioridades deliberadas, aprovadas, nós vamos preparar um grande plano nacional de política para as mulheres, com um sistema nacional, integrando todas as políticas, enfim, vamos dar mais publicidade, mais visibilidade à vida e à causa das mulheres. Não queremos nenhum tipo de violência a mais contra as mulheres. Neste último dia foi lançado um edital no valor de R$10 milhões para a doação de veículos às secretarias e organismos municipais de políticas para as mulheres. Também foi anunciada a criação do Data Mulheres, uma ferramenta digital com informações sobre a realidade socioeconômica das brasileiras. Delegadas que participaram da conferência, como a Luana, que veio de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, vão levar para a população dos seus municípios o que aprenderam aqui. É muito importante esse lugar de troca, é muito importante esse acolhimento, essa troca de informações e os projetos, principalmente os projetos e as leis que a gente está pautando hoje, que é para o nosso futuro. É uma coisa que a gente deixa o nosso legado para a juventude e para as gerações futuras. Vamos abordar agora a questão de tecnologia e os centros de processamento de dados. Mas é um aspecto bastante importante, porque eles são essenciais para a tecnologia atual. Centros, então, de processamento de dados, que são vilões quando o assunto é impacto ambiental. Além de consumir muita energia e água, os data centers, como são chamados tradicionalmente, emitem grandes quantidades de gases do efeito estufa. O desafio, então, nesse momento, é tornar os processos desses locais mais eficientes, com menos gastos, inclusive de água, e gestão inteligente dos seus resíduos. Inclusive, falando nesse assunto, o Brasil quer investir no financiamento de projetos para a instalação justamente de data centers verdes aqui no país. Vamos conhecer.
O mundo está cada vez mais conectado e digital. Redes sociais, streaming, a inteligência artificial. Para Verônica, que produz conteúdo sobre concursos públicos, a internet é parte inseparável do seu dia a dia. Impacta em tudo, absolutamente tudo. Se eu fico um dia sem internet, o trem não funciona, nada funciona. Porque a gente, além do material que a gente produz todos os dias, a gente tem todo o conteúdo que a gente tem que produzir também nas redes sociais para manter tudo ativo, então a gente depende muito da internet para isso e de uma internet muito boa, porque os vídeos são gravados em alta qualidade, então funciona, sobe com a qualidade ruim. Por trás dessa avalanche de informações, existem estruturas físicas que abrigam equipamentos para processar tudo isso. São os data centers, ou centro de dados. Só que eles trazem um grande problema para o planeta. Consomem muita energia e água, usadas para operar e resfriar os servidores. Como esses data centers estão sendo construídos majoritariamente nos países desenvolvidos, a matriz elétrica desses países tem muito carvão, muito gás, então isso emite gás de efeito estufa. Então, o primeiro problema é o consumo alto de energia em lugares onde a matriz elétrica é suja. Se você pega teu computador um pouco mais antigo, você põe a mão em cima dele depois de 3 horas de uso, ele está lá quentinho. Tenta imaginar milhões e milhões de placas daquele negócio dentro de um prédio que precisa resfriar. A maneira como eles resfriam é com ar-condicionado à base de água. A previsão é de que até 2035 o número de centros de processamento de dados no mundo cresça 4% ao ano. Hoje eles já respondem por cerca de 1% de toda a eletricidade global e são responsáveis por até 4% das emissões de gases de efeito estufa. Na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente Lula destacou a necessidade de transformar esse cenário. O Brasil quer apostar em data centers sustentáveis, que unem inovação tecnológica e proteção ambiental. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito única passando na frente do país. A explosão da inteligência artificial significa que a gente precisa criar capacidade para isso. Eu brinco que o mundo está numa corrida por 2 coisas: energia e supercomputadores exemplificados pelos GPUs, né, que são essas unidades de processamento gráfico. O Brasil tem muita energia e não tem os GPUs, não tem os supercomputadores. Então a gente precisa trocar um pelo outro. Gigantes globais como Google e Microsoft têm metas de zerar as emissões de carbono até 2030. Companhias como a OpenAI, criadora do ChatGPT, investem em projetos de data centers verdes em outros países. O Brasil aposta numa nova política de centro de dados para atrair essas empresas. O programa ele vai fazer o quê? Ele vai isentar, suspender PIS, COFINS e IPI sobre esses computadores, e se o produto não tiver similar nacional, não tiver produção no país, também suspende o imposto de importação. Vão ter que se comprometer com um índice muito grande de sustentabilidade ambiental, então água zero, energia 100% limpa, carbono zero desde o começo. O Brasil vai realmente se posicionar como o principal polo de data center verde para inteligência artificial no mundo. Vamos também abordar a questão do Cerrado e a sua preservação. Em Palmas, a comunidade Taquaruçu realizou um ato pela preservação do Cerrado. A mobilização, inclusive, encerrou com o fato do mês dedicado ao bioma, que é uma coisa fundamental para o equilíbrio hídrico do Brasil. Inclusive, foi feita uma carta aberta produzida durante o evento e que será entregue na Conferência do Clima em Belém. Vamos à reportagem da Uniteens TV. Vamos observar. O bioma Cerrado está presente no Distrito Federal e em mais 3 estados e é conhecido como o berço das águas do Brasil. De suas nascentes, brotam rios que abastecem algumas das maiores bacias hidrográficas do país, como a Amazônica, a do São Francisco e a Tocantins-Araguaia. No campo econômico, o Cerrado é uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil, com destaque para a produção de soja e carne, mas também guarda tesouros da sociobiodiversidade, como frutos e sementes utilizados pelas comunidades. Do berço das águas, há diversidade de espécies,
O cerrado é fundamental para o equilíbrio ambiental do país e depende do engajamento de todos para continuar vivo para as próximas gerações. Além da riqueza hídrica, o bioma cerrado abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. São mais de 12 mil espécies de plantas e cerca de 850 aves, muitas delas encontradas apenas aqui. No mês dedicado ao cerrado, a comunidade do distrito de Taquarussu Grande, em Palmas, promoveu um abraço simbólico à Serra do Taquarussu. O gesto reuniu moradores, atletas e artistas e, para marcar o encerramento das atividades, representantes da comunidade, junto com autoridades ambientais, elaboraram uma carta aberta. O documento será apresentado na COP30 e reforça a mensagem de que o cerrado precisa de proteção urgente para garantir água, biodiversidade e qualidade de vida para as próximas gerações. Nós queremos levar para a COP30 as nossas intenções e a gente quer que esse sujeito de direitos, que é o cerrado, e todas as águas que brotam nesse berço sejam respeitados e que a gente possa pensar em soluções e modos de produção que não agridam e não transgridam os limites desse maravilhoso berço de águas que é o cerrado. Vamos abordar agora uma questão importante, que são as mudanças climáticas que preocupam muitas pessoas e que podem ser sentidas no mundo todo. Os efeitos acabam atingindo algumas pessoas mais do que até mesmo outras, essa é a verdade. Quem mora, por exemplo, nas várzeas, rios ou em costas de morros está mais exposto a justamente eventos extremos e ao risco de alagamentos, deslizamentos e o problema quando chove, mais ou menos, é também bastante agravante. E para compreender essa realidade, é que surgiram os termos racismo ambiental e justiça climática, que serão temas discutidos na COP30, a Conferência do Clima, lá em Belém, que será realizada no mês de novembro. Vamos conferir. O bairro União de Vila Nova, no extremo leste da capital paulista, sofre com enchentes que podem deixar as casas até 4 dias debaixo d'água. Essa residência, mais próxima ao córrego Jacu, teve todos os móveis danificados pela última enchente. Até poucos anos atrás, os alagamentos aconteciam somente na época de chuvas. Mas, atualmente, basta o tempo fechar para os moradores ficarem preocupados. Antes a gente tinha uma noção que a chuva ia vir em dezembro a fevereiro. Agora a gente sabe que qualquer momento que vem a chuva, a gente já fica com o psicológico mexido. A gente não tem mais um mês para dizer esse é o mês que vai encher. Porque com essas mudanças climáticas, a qualquer momento, qualquer chuva, a gente está sofrendo de alagamento, de enchente. O distrito da Vila Jacu, onde está localizado o bairro, tem aproximadamente metade da população negra, acima da média na cidade. As mudanças climáticas e as ilhas de calor afetam toda a cidade de São Paulo. Mas as tempestades e períodos de seca causam impactos diferentes no centro da cidade e nas periferias. Esses impactos são ainda piores para a população de baixa renda, ainda piores para a população negra, porque essas são as pessoas que vivem nas áreas mais frágeis da cidade. Porque nosso modo de urbanização, de produzir cidades, acabou fazendo com que essas pessoas tenham que morar em beiras de rio, em áreas que estão sujeitas a deslizamento. Como os efeitos dos problemas ambientais e desastres climáticos afetam desproporcionalmente as pessoas negras e pobres, é necessário que as políticas públicas levem isso em conta para reduzir as desigualdades. Muitas dessas comunidades já têm a solução. Elas já estão promovendo formas diferentes de ocupar o território. O que a gente precisa é que as políticas públicas incorporem esse saber que a população traz, incorporem o que a população vem demandando. Mas a gente precisa de fato mudar, porque o clima está dizendo ou muda agora ou a gente não tem futuro. Muito bem, vamos mudar então de assunto, falar de exposição, porque foi lançado um catálogo de fotografias digitais que documentam a atuação científica do Museu Nacional. E é uma coisa bastante importante, que algumas imagens, inclusive, foram recuperadas depois daquele incêndio que destruiu boa parte do acervo ali
em 2018. Vamos observar. O catálogo se chama Vestígios Visuais, as pranchas fotográficas do Museu Nacional, e reúne 213 pranchas. Essas imagens foram obtidas a partir de cópias, cujos negativos foram perdidos no incêndio que devastou o museu em 2018. As fotos possibilitam revisitar projetos científicos desenvolvidos pela instituição. O catálogo será disponibilizado integralmente em formato digital e o acesso aberto ao público. Além de ser um dos poucos resquícios de acervo físico inteiro do museu, né? O acervo, toda a seção de fotografia e as pranchas serem também um retrato palpável, físico, de um acervo que a gente perdeu todo no incêndio. Ele retrata as práticas científicas do museu, não só das áreas técnicas, biológicas, físicas, mas também da antropologia. Porque tem registros de expedições, registros de viagens para tribos indígenas, enfim. Resgata toda a memória de expansão, né, do museu como área de ciência e antropologia, das ciências naturais e antropologia. Vamos também falar agora de turismo, né? Porque o IBGE divulgou uma pesquisa sobre o comportamento do turismo aqui no Brasil. Inclusive, a quantidade de viagens feitas pelos brasileiros ficou estável de 2023 para 2024, mas, de um outro lado, os gastos nos passeios aumentaram bastante. O estudo também revela que o avião já é mais usado do que o próprio ônibus de linha em viagens pessoais. Vamos observar. Depois de um 2023 marcado pela forte recuperação pós-pandemia, o volume de viagens no Brasil se estabilizou. Tanto em 2023 quanto em 2024, foram registrados 20 milhões e 600 mil deslocamentos. Houve um leve crescimento na procura por destinos internacionais, mas o foco segue no quintal de casa. Quase 97% das rotas foram para dentro do Brasil e a maioria das pessoas nem vai muito longe. Mais de 80% se deslocaram dentro da mesma região onde moram. Mas se a quantidade de viagens não aumentou, os gastos com elas, sim. Em 2024, o valor movimentado nos destinos nacionais chegou a 22 bilhões e 800 milhões de reais, um crescimento de quase 12% em relação a 2023. Quando o número de viagens se manteve estável e o gasto então está maior, nós temos aí uma estimativa de aumento dos custos de viagem. Eles justificam a dificuldade de muitas famílias conseguirem viajar nesse ano de 2024. A maioria dos trajetos ainda é feito de carro, mais da metade do total em 2024. Mas o transporte aéreo segue crescendo e no ano passado o avião foi usado em quase 15% das viagens. Já é mais popular que os ônibus de linha, quando a viagem não é a trabalho. A principal motivação dos viajantes ainda é a busca por aquilo que o Brasil tem de sobra, sol e praia. Mas o interesse que vem diminuindo. Em 2020, mais de 55% das viagens pessoais buscavam esse roteiro. No ano passado, esse índice caiu para 44%. Ao mesmo tempo, cresce ano a ano o desejo em conhecer melhor a nossa cultura e a gastronomia. É o viajante atrás da diversidade brasileira. Vamos também falar aqui de cidades inteligentes, porque Vitória se destacou entre as mais de 5 mil cidades brasileiras e conquistou o primeiro lugar no ranking de cidades mais inteligentes do país. A reportagem é da TVE do Espírito Santo, que é uma emissora, inclusive, da Rede Nacional de Comunicação. Mas vamos entender o que significa ser uma cidade inteligente, quais são os critérios do ranking e por que desse reconhecimento que vai além do título. Vamos observar. Você já ouviu falar em cidade inteligente? Pois Vitória não só ouviu, como liderou o ranking. Entre os 5.575 municípios brasileiros, a capital capixaba ficou em primeiro lugar como a cidade mais inteligente do país. Mas afinal, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que oferece uma qualidade de vida aos cidadãos. Então Vitória tem uma qualidade de vida, tem um transporte de qualidade, né? Não é o melhor, mas é de qualidade. Tem uma socialização, né? De acesso à educação
alimentação, a saúde de qualidade, tratamento de resíduo, moradia, desigualdade. Então, todos esses indicadores de qualidade de vida do cidadão, Vitória se destaca a nível nacional. O levantamento considera 75 indicadores, avaliando áreas como mobilidade urbana, urbanismo, meio ambiente, saúde, educação, tecnologia e inovação. Apesar dos avanços, ainda há muitos desafios. O contraponto ao desenvolvimento também aparece nos dados de habitação. Esses problemas eles estão evidentes no contexto habitacional da cidade, onde também tem pesquisa e dados que demonstram que 152 pessoas no cadastro da prefeitura para cada 100 mil habitantes ainda estão sem teto. Por mais que a Vitória seja uma cidade, a primeira, inteligente, não significa que ela superou todos os desafios, é um erro, Simplesmente comparada com as outras cidades, ela se destacou. Mas Vitória ainda tem muitos desafios. A gente tem desafios como tratar nossos resíduos, fazer coleta seletiva. Então Vitória ainda tem muito que avançar com as demais cidades, mas como o ranking é uma comparação, nós estamos melhor que os demais. Mas temos muita coisa que fazer ainda para que a cidade de Vitória se torne cada dia melhor para o seu habitante, Outras cidades da Grande Vitória também se destacaram no ranking. Vila Velha, Cariacica e Serra avançaram em vários indicadores, mostrando que a inovação está virando marca da região metropolitana. Vitória é sim a número 1 em inteligência urbana, mas o próximo passo é garantir que esse avanço seja sentido por todos. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. Mas como sempre, antes de encerrarmos, vamos abordar um assunto que envolve aí justamente pratos que nos alimentam. E um prato que representa bem a criatividade do capixaba é a muqueca. Mas desta vez não estamos falando aqui da muqueca de peixe, mas sim a de banana. Que inclusive, se olharmos na história, foi no litoral sul do Espírito Santo que nasceu a muqueca de banana, criação da dona Idalina, que conquistou tanto moradores, turistas há mais de 30 anos. Vamos ver mais de perto o que é essa muqueca na reportagem da TVE do Espírito Santo. Se tem uma fruta que é a cara do capixaba, é a banana. E foi a versatilidade da fruta e a criatividade da dona Idalina que deu origem à muqueca de banana há mais de 30 anos. Eu recebi um pedido para um almoço, para um grupo de vegetariano, e fiz então a muqueca de banana, que era igual a muqueca de peixe, só que era banana. Por muito tempo, quem queria comer a muqueca de banana precisava vir a Meia-Ipe, e ela nem fazia parte do cardápio. E até hoje, todo mundo fala, eu sou dono da muqueca, eu comecei a muqueca, mas realmente surgiu tudo aqui no Gaeta, isso há mais de 30 anos atrás, e que deu certo. O prato que nasceu nessa cozinha conquistou o gosto dos capixabas e dos turistas também. Achei deliciosa. Dá para divulgar para que venham mais clientes para o restaurante. Todos os pratos de peixe saem com a muquequinha de banana. Então, prepara o caderninho de receitas. 3 bananas à terra, não muito maduras, um tomate meio, metade de uma cebola, um punhado de coentro, uma colher de chá de colorau, sal a gosto, azeite e água. Ajeita tudo na panela da forma que vai ser cozida. E agora é só botar água. O cheiro tá maravilhoso. E depois de acompanhar o preparo desse prato, que é tipicamente e originalmente capixaba, chegou a melhor hora, a hora de provar. Uma delícia e muito fácil de fazer. Todo mundo faz e é muito bom. Continue fazendo que é muito bom. Mas tem que dar o crédito, né? É, e tem que falar que foi a Idalina que começou. Muito bem, com esta última informação, o Tele Brasil Notícias, através da TV Clique Brasil,
que tem uma programação diferenciada, com entrevistas, com variedades musicais e programas que realmente marcam a presença com assuntos que são apresentados aqui na sua programação. Estamos encerrando então o Tele Brasil Notícias e agradecendo a você que nos acompanha e também lembrando que você pode acompanhar as nossas matérias aqui pela TV Clique Brasil ou mesmo também através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br ou nas redes sociais, @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também, para quem prefere, o Facebook, A Hora da Notícia, Rádio e TV. Queremos agradecer a direção da TV Clique Brasil, a nossa equipe e também a sua audiência e voltaremos na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.